Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a expulsão de Adrielson no Botafogo e Palmeiras de outubro passado ainda rende no futebol brasileiro. Parece piada, mas é verdade. Vamos falar sobre isso. Antes de tudo, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp, Telegram e, claro, você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à sua disposição no mercado para você acompanhar futebol, resultados em tempo real, estatísticas de futebol. É o aplicativo que eu uso. Como é que você baixa? Muito fácil, muito simples. Só vir no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link. Clica no link, vai direto na sua loja de aplicativos aí do seu celular, você faz o download totalmente de graça, o aplicativo é totalmente de graça e você não vai se arrepender do aplicativo que eu uso. Estou gravando esse vídeo aqui na noite de quinta-feira aqui na França, ainda estou de férias em Paris, e para falar sobre um lance que parece que o futebol brasileiro insiste em patinar e transformar em erro um lance que foi marcado corretamente. E também tenho que falar, para citar esse lance, falar do que aconteceu nesta quinta-feira na CPI das apostas esportivas que está sendo realizada no Senado Federal. Hoje foi fazer um testemunho, não é prestar depoimento, mas foi ser ouvido o Wilson Seneme, que é o presidente da Comissão Brasileira de Arbitragem, e aí em determinado momento o senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, mostrou uma certa indignação, mostrou uma certa preocupação ao ser informado pelo Seneme que quem escolhe as imagens que o árbitro vê no monitor é o árbitro de vídeo. E aí, segundo o Carlos Portinho, isso é um absurdo, isso é gravíssimo. Ele, inclusive, nas redes sociais disse que pediu uma investigação ao Ministério Público sobre isso. E aí, realmente, eu não consigo entender qual a novidade disso para o senador Portinho. Me parece só que ele claramente está desinformado de como funciona o protocolo do VAR, né? O protocolo do VAR, desde que foi criado, quase 10 anos, e em todos os lugares do mundo, ele tem como protocolo o árbitro de vídeo, a pessoa que está designada para ser o árbitro de vídeo, ela seleciona as imagens e apresenta para o árbitro de campo tomar as suas decisões, ou modificar, ou manter. Lembrando, o árbitro de campo pode ir ao monitor e decidir o que ele quiser, pode inclusive contrariar a orientação ou o que gerou o pedido pelo árbitro de vídeo. E aí o senador tratou isso como se fosse um absurdo, quando não tem nada de absurdo. Só para fazer uma conta rápida, uma transmissão de qualidade, ela tem ali entre 15 e 25 câmeras à disposição. Todas as imagens que estão nas câmeras estão disponíveis para o árbitro de vídeo. Então, vamos supor que sejam 20 câmeras à disposição de um jogo, tá? Vamos supor que sejam 20 câmeras. Geralmente, dessas 20 câmeras, 80% delas estão acompanhando o lance da bola e outras estão pegando outras coisas. Mas a maioria das câmeras estão pegando o lance da bola. Vamos supor que sejam 14 câmeras acompanhando a bola. Se o árbitro for analisar todas as 14, ele vai demorar um tempo gigantesco para fazer essa análise e muitas das câmeras ali não vão ajudar nada. Por exemplo, se tem um lance de toque de mão na área, uma câmera está pegando por um outro lado com 1 milhão de pessoas na frente, essa câmera não ajuda em nada, embora ela estivesse no lance olhando para o lance, para o momento que está sendo analisado. Então é lógico que o árbitro de vídeo faz uma seleção das câmeras, faz uma seleção dos ângulos para mostrar ao árbitro. Isso é assim desde que o VAR foi criado, e isso é assim em todos os lugares do mundo. No Brasil, na China, na Itália, na Indonésia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todo lugar do mundo é assim. E o senador Portinho colocou isso como sendo algo gravíssimo e algo absurdo, quando não é. Isso funciona assim. E se o árbitro escolhe uma câmera que não é boa? Ou se o árbitro deixa de apresentar uma câmera
que é vital para a análise do lance. Isso é uma utilização errada do VAR. Isso é uma decisão errada do árbitro de vídeo. Como, ao longo de um jogo, tem várias decisões erradas que todo mundo toma, inclusive o árbitro de campo, inclusive o bandeirinha, inclusive o árbitro de vídeo. Então, isso é uma aplicação ruim de uma determinação dele. Mas a determinação não tem questionamento em cima disso, né? Não tem questionamento nenhum. Isso daí não tem nem novidade, nem questionamento. O árbitro das 12, 15, 14 ângulos que ele tem, o árbitro de vídeo, né? Ele escolhe 3, 4, 5. Geralmente, quando a gente olha o monitor, você vê 3, 4, 5 no máximo, 6 no máximo, ângulos diferentes. Porque o VAR, né, o árbitro de vídeo, escolheu 5, 6 ângulos que ajudariam a tomar a decisão, ajudariam a esclarecer. Então, não entendi, em hipótese alguma, como o senador Portinho havia o problema nisso. Ah, mas é que ele estava falando pontualmente do lance da expulsão do Adrielson no Botafogo 3, Palmeiras 4, de outubro do ano passado, do Campeonato Brasileiro, e ali, no entendimento do Portinho, ou de alguém, o árbitro ali deixou de mostrar uma imagem crucial para a definição do lance, segundo o que foi debatido hoje na CPI. E aí eu queria entrar nesse lance em específico. A expulsão do Adrielson, eu venho dizendo desde o dia em que ela aconteceu. No dia que a expulsão aconteceu, eu ia entrar ao vivo numa live do YouTube da TNT Esportes, logo assim que o jogo acabasse. Então eu estava ao vivo naquele dia. E naquele dia eu falei, a expulsão foi correta. E por que eu dizia que a expulsão foi correta? Porque o Breno Lopes, lançado pela ponta esquerda, depois da intervenção do Adrielson, ele sai com a bola dominada no bico, ou com a bola dominada não, com a bola com a possibilidade de ser dominada, no bico da área, sem ter nenhum jogador do Botafogo à frente ou com possibilidade de cobertura, e o jogador mais próximo da bola era o jogador do Palmeiras, era o Flaco Lopes. Então esse era o cenário. E esse é um cenário de DOGSO, que é a sigla em inglês para chance clara e manifesta de gol. Então, o VAR chamou o árbitro para expulsar, porque no entendimento do VAR, e eu acho que ele estava correto pelo que diz a regra, havia ali uma situação clara de gol. Aí muita gente disse, mas o árbitro de vídeo sonegou ou manipulou, como as pessoas falaram, uma imagem crucial, que é a imagem do carrinho do Adrielson na bola, antes dele fazer a falta no Breno Lopes. Perdão. Vamos lá. Eu não posso colocar as imagens aqui, logicamente, porque são imagens do Campeonato Brasileiro e eu não tenho os direitos. Mas eu vou tentar colocar algumas imagens, não imagens em vídeo, fotos. É verdade que o Adrielson tocou na bola quando ele deu o carrinho. É 100% verdade. É 100% verdade. Só que após o carrinho do Adrielson, depois do Adrielson dar o carrinho, a bola continua viva, bate no pé do Breno Lopes e vai na direção da área. Então, o carrinho do Adrielson, que foi na bola, ele passa a não ter relevância para definição do DOGSO. Por quê? Só para dar um exemplo. Vamos supor que o Adrielson desse o carrinho, batesse na bola e a bola saísse para a lateral. Sabe o que seria marcado? Lateral. Por quê? Porque não houve falta. Não houve falta. A ação iria se completar depois do carrinho, com a bola indo para a lateral, por exemplo, ou para escanteio, e seria marcado lateral ou escanteio. Mas não foi isso que aconteceu. O Adrielson deu o carrinho 100% na bola, a bola bateu na perna do Breno Lopes e se colocou nessa situação, nessa imagem que está aí na tela, numa situação de chance clara e manifesta de gol. Essa imagem que está aí na tela, ela é bem definitiva. Por quê? Porque é o Breno Lopes na altura do bico da grande área, ou seja, está perto do gol,
E aí tem o primeiro D, distância. Ele tem a possibilidade de controlar a bola. Ele ainda não tem o domínio da bola, mas ele tem a possibilidade de controlar o domínio da bola, que é o segundo D, domínio. Ele tem a possibilidade, a direção do gol. Você vê que ele está podendo claramente entrar na área e na direção do gol. Então, terceiro D, direção. E ele não tem defensores próximos a ele, que é o quarto D, porque o jogador mais próximo do lance é do Palmeiras, é o Flaco Lopes. Então, é evidente que o Adrielson tocou na bola, e é evidente que o fato dele tocar na bola é um lance anterior ao lance onde ele de fato faz a falta. Então, depois que está nesse lance que a gente viu, a configuração está nesse lance, o Adrielson faz a falta no Breno Lopes. Inclusive, tem a imagem, que é essa imagem que eu estou botando aqui, do Adrielson puxando a camisa do Breno Lopes, já depois dele ter tocado, da bola já tá na frente. Então é evidente que isso é um lance de Dogson. É evidente que esse lance é para vermelho direto. E o futebol brasileiro está patinando nesse lance, muito por conta das denúncias do John Textor, dono do departamento de futebol do Botafogo. O futebol brasileiro está patinando em cima desse lance há um ano quase, num lance que foi marcado corretamente. Então, assim, eu não consigo entender que se perca tempo e se perca dinheiro tratando de um lance em que a decisão final da arbitragem foi correta. Ah, mas a arbitragem brasileira é ruim. Eu concordo que é ruim. A arbitragem brasileira precisa melhorar. Eu concordo que precisa melhorar. A arbitragem brasileira precisa ser investigada. Eu concordo que precisa ser investigada. Por isso que eu nunca fiz nem piada, nunca fiz ataque, nunca desprezei o que tem falado John Textor. Nunca falei, mesmo discordando dele. E eu discordo frontalmente do John Textor nesse lance específico, por exemplo, de que esse lance não tem erro de arbitragem nenhum. Esse lance foi marcado corretamente. E está sendo patinado, está sendo... O futebol brasileiro está patinando em cima de um lance que foi marcado corretamente há um ano. E isso não ajuda o futebol brasileiro. Isso não ajuda a arbitragem brasileira, que precisa melhorar, como eu estou dizendo. Então acho que está muito claro para mim que o futebol brasileiro não vai conseguir avançar nas coisas, em especial de arbitragem. E repito, se o John Textor tem as informações que ele diz que tem, que ele considera que tem que ser investigado. Eu, enquanto jornalista, quero mais é que seja investigado. Porque eu não aceito que o futebol brasileiro, sobre o futebol brasileiro, pairem denúncias ou pairem acusações, tem que ser investigado. Então, eu torço para que seja investigado. Mas não é transformando um erro, um acerto, em erro, que a arbitragem brasileira vai melhorar. Nesse lance específico, acho que para mim está claro, inclusive postando o texto da regra. Ah, mas o Breno Lopes não tinha domínio da bola. Realmente não tinha. Mas como está o texto que eu estou deixando aí na tela, tem escrito ali textualmente possibilidade de controlar a bola. E está evidente aí que o Breno Lopes, depois, se não tivesse sido derrubado pelo Adrielson, teria possibilidade de controlar a bola. Então, assim, fiquei muito impressionado, com o desconhecimento do senador Carlos Portinho, e dois, com a forma como o futebol brasileiro está patinando em cima de um lance há mais de um ano, há quase um ano, num lance em que a arbitragem, nesse lance específico, acertou. De novo, tudo que o John Textor está acusando precisa ser apurado, precisa ser investigado. E eu defendo que seja investigado. E eu defendo que se leve em consideração. Eu não defendo nem que julguem, pré-julguem quem está sendo acusado, nem defendo que seja pré-julgado o John Textor. Espera, investiga. É o que eu tenho falado aqui no canal. Mas ainda ficar patinando num lance em que a expulsão foi correta, tratando esse lance como um erro, eu acho que não ajuda em nada o futebol brasileiro. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, resta o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia pega o link que está aqui no primeiro comentário do vídeo, clica nele,
baixa o app do SofaScore que você vai baixar o melhor aplicativo à disposição do mercado, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!